perfeito Salvador. Amém? Perfeito Salvador. Então diz aqui o texto, versículo 5: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Leia bem forte comigo. Pelo contrário, em alguma parte das escrituras sagradas alguém afirma: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Vamos lá, versículo 8 comigo, vamos lá de novo. E puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra, por causa da morte que ele sofreu. Leia bem forte. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica, santifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. E diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Bem forte. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de, com liberdade, louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos repreende, nos exorta, nos fortalece, nos santifica. Eu peço que essa palavra, mediante o teu poder, Espírito Santo de Deus, fale profundamente com cada um de nós aqui, de tal forma que saiamos daqui tocados, renovados. Que haja salvação pelo teu poder nesta noite aqui, ó Pai. Que haja cura, que haja libertação e transformação, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar por um momento. Perfeito Salvador, glória a Deus. Então nós vemos aqui em Hebreus que Jesus, sendo descrito de uma forma muito poderosa, ele que ao resplendor da glória de Deus, a imagem perfeita do Senhor, ele que criou todas as coisas e sustenta todo o universo, tudo que existe, com o poder da sua palavra. Vimos já uma comparação entre ele e os anjos, seres poderosos, seres que estão acima da nossa compreensão, mas não passam de seres criados, e passarão assim como tudo que é criado. Mas o Senhor, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Vimos também que ele recebe um título. Que título é esse? O título de Filho de Deus, ou seja, igual a Deus, tendo a natureza de Deus, sendo perfeitamente um com o Pai. E agora o autor aqui, ele continua descrevendo a importância de entendermos isso, e a importância da grandeza da salvação, e deste que é o nosso Salvador. Então ele continua aqui descrevendo um pouco ainda sobre os anjos, falando aqui dessa humilhação, mas também da glória do Filho do Homem. Sabemos que ele sai da sua glória, se despe da sua glória, se faz um ser humano, mas também, depois de ser provado e vencer, ele é exaltado, está sentado à destra do Pai, recebeu o nome que é sobre todo nome. Diz aqui o versículo 5 então:
que não foi em relação aos anjos, arcanjos, serafins, querubins, que Deus confiou o que há de vir. Há um mundo que há de vir, há um mundo que é perfeito, esse mundo aqui passará, mas virá novos céus, nova terra, conforme diz a palavra. Aqui é um ponto muito importante, porque essa é uma esperança do cristão, e muitos estão frustrados e cansados, justamente porque a sua esperança está nesse mundo. Mas aqui na Bíblia nós vemos algo acerca do mundo vindouro, e esse mundo vindouro está sujeito ao Senhor Jesus e não aos anjos. Muito embora a Bíblia ela traz aqui algumas informações acerca de que os reinos deste mundo estão debaixo da autoridade de seres espirituais. Por exemplo, lá em Daniel, nós vemos que houve uma batalha enquanto Daniel estava orando, e o príncipe da Pérsia não permitia que a mensagem chegasse até ele. Esse príncipe da Pérsia é um ser angelical, sobrenatural, e o arcanjo Miguel, o príncipe do povo de Deus, príncipe do povo de Israel, então ele interfere, derrota o príncipe da Grécia, e até que Gabriel chega com a mensagem a Daniel. Então nós vemos que há um governo. Estudamos a epístola de Paulo aos Efésios, falando de autoridades, principados, poderes, que atuam nesse mundo tenebroso. Por isso nós temos uma armadura espiritual para lutar, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas contra esses principados. Porém, há um mundo vindouro, completamente sujeito ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. E é acerca disso que está falando aqui no versículo 5. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Eu gostaria de falar um pouquinho desse porvir, para que o Espírito Santo gere em nosso coração a esperança, gere em nosso coração a gratidão por algo muito maior. Falamos domingo passado, citando o Romanos 8, que o sofrimento que passamos não se compara com a glória que há de vir. Amém? Glória a Deus. Então abre aí comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, onde o próprio Senhor Jesus vai falar acerca disso. Só um parênteses, né? Esse não é o tema da mensagem, mas isso é muito importante, porque infelizmente muitas vezes o Evangelho tem sido negociado e não tem sido pregado acerca do nosso lar celestial. Aqui em Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus fala no versículo 28. Jesus respondeu, olha só o que Jesus respondeu aqui nesse contexto: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem, esse Filho do Homem é Jesus, se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel, falando aqui aos apóstolos. 29, todos os que por minha causa, olha só meu irmão, minha irmã, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os... Está falando de uma terra, algo novo, um reino novo. Você pode ler depois, não temos tempo, mas Isaías, por exemplo, capítulo 65 vai falar desse novo contexto, e muitos outros trechos. Mas eu gostaria que você abrisse ainda em 2 Pedro capítulo 3, que vai falar sobre isso. Pedro escrevendo aqui à igreja, capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia, Pedro escrevendo aqui para encorajar, para animar aqueles que estavam passando por perseguições, aflições e dificuldades. Muitos sabem, amados, que não percebem que a Bíblia, boa parte dela é para encorajar, para exortar, fortalecer. A própria carta que estamos estudando de Hebreus fala muito sobre isso. E aqui Pedro escrevendo, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, sabendo que tudo isso vai ser destruído, ou seja, falando desse contexto todo, tudo isso vai ser destruído assim. Então que tipo de gente nós precisamos ser? A vida de vocês, ou seja, a nossa vida, deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele, amém? Glória a Deus. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo,
e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Amém? Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Ou seja, Pedro leu as cartas de Paulo, ou alguma delas, e Paulo escreveu sobre isso, aos Tessalonicenses, por exemplo. Pedro leu, está se referindo a isso. No versículo 16 diz: e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas nós, meus amigos, já sabemos disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem, olha só, para não caírem da sua posição segura. Amém? Glória a Deus. Então, essa expectativa nossa, Apocalipse, que é a revelação do Senhor, também para encorajamento daqueles que estavam sendo perseguidos, nos fala no capítulo 21, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém que descerá do céu. Então, amados, essa é uma expectativa legítima, real, necessária do cristão. Se o cristão não tem essa expectativa, tudo perde sentido para ele. Paulo, escrevendo sobre a ressurreição, vai dizer claramente que se o que nós esperamos é o que está nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais miseráveis, as pessoas mais miseráveis, porque isso aqui não é nada para nós. Então, lá no capítulo 2, novamente de Hebreus, versículo 5, falando sobre esse mundo que há de vir, ele não está sujeito, Deus não revela na sua palavra que ele está sujeito a anjos, mas, olha só, versículo 6, pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma, e aqui ele vai citar novamente, ele faz aquele mesmo trabalho que já começou, né? Nós chamamos de colar de pérolas, ele vai citando passagens da Escritura, após passagens, para enfatizar, explicar a revelação e a completude do que é o Senhor Jesus. Então aqui ele cita o Salmo de número 8, parte dele, né? Que diz assim: que é o homem, que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Olha que interessante, lá no Salmo, então é revelado tanto a fragilidade do ser humano, quanto a dignidade dele. Diga assim comigo: fragilidade e dignidade. Tanto nós temos ali a fragilidade, que o que é o ser humano? Não é nada, comparado aos anjos, comparado aos seres celestiais, mas ao mesmo tempo, Deus se revelou, Deus se manifestou ao homem, mostrando a sua dignidade, até porque, conforme veremos, o plano original de Deus é submeter tudo ao ser humano, que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, trazendo essa reflexão, ele aplica agora, que é, lá no Salmo, a princípio seria algo sobre toda a raça humana, ele fala agora, traz para o homem perfeito, o Filho do homem, Jesus, aquele que não muda jamais, que era, que é e sempre será, aquele que, estando na glória, se fez um ser humano e habitou entre nós. Diz o texto então, continuando aqui no versículo 8, quando se diz, agora ele vai explicar, quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Então, a princípio, aquele plano de Deus de submeter ao homem, o ser humano, os animais, os peixes, as aves. Se você está fazendo o plano de leitura, você lá no primeiro dia de leitura, você já leu o capítulo 1 de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse comigo, para entendermos o que está falando aqui. Lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos então o plano original de Deus. Aliás, se você quer entender muito do plano original de Deus, não deixe de ler o Gênesis. Gênesis talvez seja o livro mais atacado, questionado, ridicularizado da Bíblia. Por quê? Porque ele é a base. Se nós tirarmos o Gênesis, de que fica? Jesus pregou o Gênesis, Jesus pregou sobre Abraão, sobre Noé, sobre Adão, sobre o casamento, com base no que está no Gênesis. Ele citou o Gênesis mais de uma vez, falou sobre Jacó.
Diz aqui o capítulo 1 de Gênesis, então, olha que interessante, o plano de Deus, versículo 26, aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, olha só, imagem e semelhança. Eles terão, olha só, poder sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Olha só, isso não é para o homem ser masculino, isso é para o ser humano, homem e mulher, ok? Diz o texto: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher, macho e fêmea, né, no literal, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Então o plano original de Deus é que o homem manifeste toda a sua dignidade. O homem, quando eu digo aqui, o ser humano, que o ser humano manifeste toda a sua dignidade, dominando, governando. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo e o homem, então, ele oprime, o ser humano oprime, tanto o homem quanto a mulher, oprime, abusa de poder, abusa de autoridade. Mas em Cristo Jesus, Deus então vai restaurar as coisas. E voltando lá para Hebreus, nessa reflexão do salmista, ele está dizendo: olha, isso foi dito acerca do ser humano, porém nós vemos que ainda não está acontecendo isso. Lá no versículo 8 ainda, isso quer dizer que nada ficou de fora do domínio do homem. Porém, olha só, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. O ser humano hoje é escravo. O ser humano deveria dominar, por exemplo, sobre a natureza, mas o homem hoje é preso na natureza. Ele é escravo do álcool. Do álcool vem de onde? Da natureza. Ele é escravo da cocaína. A cocaína vem de onde? Da natureza. Ele é escravo da maconha. A maconha vem de onde? De onde, amados? Da natureza. Ele é escravo do tabaco. O tabaco vem de onde? Da natureza. Ele é escravo da pornografia. A pornografia vem de onde? Da natureza, sim ou não? Distorcido, tudo distorcido. Perceba então que o homem de dominador torna-se então dominado. Deus diz: eu te dou para comer as frutas. Depois, lá no contexto de Noé, os animais. Mas o homem é escravo hoje da alimentação, sim ou não? Morre porque não sabe comer. Então nós nos tornamos escravos da criação. E o mais interessante disso, o irônico, é que nós achamos que estamos dominando a situação. Mas então diz o texto aqui, lá no versículo 8: porém não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas, versículo 9, mas nós vemos o que? Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos. Ele está se referindo ao quê? Ao fato de Jesus ter vindo ao mundo, ter se tornado um ser humano, o próprio Criador se fazendo em forma de criatura, por um tempo, para que pela graça de Deus, aqui começa a ser revelado então o objetivo, a finalidade disso, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora que ele, e depois isso vai ser tratado com mais detalhes, sofreu, obedeceu até a morte de cruz, ele venceu para nos mostrar o caminho. Agora nós o vemos coroado de honra, de glória, com toda a autoridade, com todo o poder. Por isso que ele diz lá em Mateus 28, se revelando aos discípulos, ressurreto: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 falando acerca disso e dizendo que ele recebeu, que devemos ter a mesma expectativa, a mesma atitude de Jesus, que se humilhou, desceu da sua glória, da sua posição, e por fim recebeu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o Cristo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Então perceba que o autor está nos ensinando acerca dessas verdades maravilhosas. E esse filho do homem, que diz aqui o versículo 8, que é um simples ser humano, que é o ser mortal. Aqui o ser mortal, nessa versão está ser mortal, mas no original fala filho do homem, em algumas versões mais literais, filho do homem. E filho do homem se refere ao Salvador, ao Messias. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Daniel, não precisa abrir, só anotar no capítulo 7, que ele tem uma visão dos reinos vindouros, e do reino final,
ele diz: e vi então o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e o reino dele não terá fim. É por isso que Jesus, lá em Mateus, quando ele está diante do Sinédrio, sendo acusado, Jesus ele se dá esse título, Filho do Homem. Perceba que filho é um título. Eu já falei sobre isso, eu vou enfatizar. Filho na Bíblia é um título, é uma descrição. Não tem a ver com ser criado por algo, não somente. Filho de Deus é porque ele é igual a Deus, e filho do homem é porque ele é igual ao homem. Só que aqui o homem perfeito, por isso que Daniel diz: eu vi como um filho do homem vindo. E diante do Sinédrio, ele sendo questionado, questionaram ele lá no capítulo, depois se quiser olhar isso aí, com calma, 26, a partir do 63. E aí ele em silêncio pergunta: mas quem você fala que você é então? E Jesus diz: vocês verão, vocês já estão vendo, vocês verão a glória do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, se referindo a Daniel. E naquele momento, eles rasgam a veste, dizendo: isso é blasfêmia, porque eles entenderam o que ele estava falando. Não creram, mas entenderam que Jesus estava dizendo: eu sou aquele que virá, eu sou o Filho do Homem. Então quando diz aqui acerca do Filho do Homem, está se referindo a essa restauração. Deus está desfazendo essa inversão do homem que deveria dominar, o ser humano deveria dominar, e foi dominado por suas paixões, através de Cristo Jesus. Ele que passou pela paixão, passou pelo sofrimento. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. O domínio do homem, amados, é o plano original do Senhor. Em Jesus se cumpre a soberania destinada ao ser humano, porém isso mediante sofrimento, mediante passar por todo um processo pelo qual ele não precisaria passar, mas ele, como é o caminho. Quem sabe aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então ele passa pelo caminho para que nós possamos passar atrás dele, para que nós entendamos o que é preciso viver e fazer. É interessante o versículo 9, nós vemos Jesus fazendo isso. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Crisóstomo, um grande homem de Deus, um dos primeiros. Crisóstomo significa, não era o nome dele, era o apelido, não era boca de ouro. João Crisóstomo, um grande pregador, e ele pregou todas as cartas de Paulo praticamente. Viveu lá no século 4, 5. E ele faz uma comparação interessante. Ele diz: como o médico precisa comer o alimento que ele não precisa, para mostrar para o doente como deve ser feito, assim Jesus então ele passa pela morte, para que nós entendamos que é possível passar pela morte e vencê-la. A morte que nós vamos ver amedronta, escraviza, prende. Jesus está passando: eu passei pela morte, está dizendo: eu passei pela morte, conforme ele diz no Evangelho: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ele passa pelo sofrimento, passa pela morte para nos mostrar o caminho, para nos mostrar: está vendo? Esse é o remédio, essa é a solução. É assim, é simples. Ele continua aqui no versículo 10: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, ele tem o domínio, fez o que era apropriado, diga comigo, apropriado, e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Ele aperfeiçoou Jesus. Mas Jesus não é perfeito? Sim, ele é perfeito, mas ele nos mostrou como devemos buscar a perfeição. Ele veio como modelo para nós. Já vamos falar sobre isso. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, seus filhos, tomassem parte. Olha só, há um objetivo aqui: tomarmos parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Ele é o Salvador perfeito, amém? Ele nos guia e nos mostra. Olha interessante, ele nos guia, ele mostra o caminho e nós devemos passar. E eu acho interessante aqui essa expressão: Deus faz o que é apropriado. Não é raro nós vemos pessoas dizendo, ou achando que é apropriado para Deus. Deus tem que fazer isso, Deus tem que provar, Deus tem que mostrar. Mas na Bíblia mostra o que é apropriado a Deus e para Deus.
E uma das coisas apropriadas para o Senhor era mostrar para nós, mediante o Filho, o seu amor. Aqui Deus se revela. Deus revela o seu caráter. Conforme está lá no capítulo 3,16 de João, porque Deus amou o mundo, de tal forma que deu seu Filho. Aqui Deus se revela. Ele está dizendo que Deus então, Ele entrega o seu Filho, Ele aperfeiçoa por meio do sofrimento. Diga sofrimento. E aqui, amados, é uma palavra muito importante para nós. E Ele é o guia, né? É interessante essa palavra aqui. Ele é o guia para a salvação. Ou seja, Ele é o pioneiro. Algumas versões vão dizer autor. Uma versão que diz capitão da salvação. Que a palavra grega, ela fala disso, alguém que está à frente, alguém que puxa, alguém que mostra. E não apenas mostra, Ele vai na frente. Ele é que está na frente, puxando e chamando, como bom pastor, mostrando o caminho para nós. A salvação é aqui. Siga-me, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas sabe, amados, que muitos de nós deixamos de viver o que Deus tem para nós por medo do sofrimento, e acabamos sofrendo de qualquer jeito. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5. Ainda falando dessa revelação, do caráter de Deus, a forma apropriada de Deus agir. Não queira inventar moda, não queira descobrir formas apropriadas para Deus agir. Deus tem a forma dele agir, está revelado nas Escrituras. Se você conhecer as Escrituras, você não será pego de surpresa. Fala para o teu irmão, não seja pego de surpresa. Muitos se assustam, são pegos de surpresa porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o que está revelado. Diz o texto aqui a partir do 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo. Olha só o que Deus faz. Por que foi apropriado isso? Por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Você tem uma tarefa, amém? Deus nos deu uma tarefa. Se você não saber disso, saiba agora. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele, mediante Cristo. Versículo 19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira, olha só, existe uma maneira, nos mandou entregar uma mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Lê o 21 bem forte comigo. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso é apropriado para Deus, amém? É isso, esse é o plano. Não tem plano B. Siga o plano. Fala para o teu irmão, siga o plano, meu irmão. E quando eu começo a conviver com Deus, com Cristo, seguindo esse caminho, esse plano, eu vou perceber que a paz toma conta do meu ser, que existe uma vereda, um caminho a ser trilhado, essa vereda da perfeição que nós precisamos trilhar, que Ele já está à frente, passando por nós. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento, das provações. Meu irmão, se você está passando por lutas, não pense que é só você. Todos nós passamos por dificuldades, no mais íntimo, no casamento, no trabalho, na questão financeira, questão de saúde, questão das mais diversas. Mas isso faz parte de todo ser humano. Agora, se alguém está em Cristo Jesus, como nova pessoa, nova criatura, ele entende que isso faz parte do processo, ele cresce, ele se fortalece,
ele vence isso. Essa é a diferença. Abra comigo a sua Bíblia lá em Tiago, para você entender isso. E nós temos o exemplo de Cristo. Ele veio e mostrou para nós como vencer, mediante a obediência, mediante a entrega. Tiago, capítulo 1, é interessante porque muitos estudiosos vão dizer que Tiago foi o primeiro documento do Novo Testamento, a primeira escritura do Novo Testamento foi essa carta. Antes de Paulo escrever Gálatas, ou na mesma época ali, ele teria escrito. Ou seja, já no início, já é falado acerca disso. Antes mesmo dos evangelhos serem escritos, já se está explicando isso. No capítulo 1 aqui, versículo 2 diz, olha, meus irmãos, olha só, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Olha só, isso aqui parece estranho, vai contra o que nós aprendemos aí. É para se sentir feliz quando passarmos por todo tipo de aflições. Veja bem, isso aqui não é masoquismo, não é para buscarmos as aflições, não é para corrermos atrás de aflições, mas se nós passarmos por aflições, nós devemos entender que há propósito nisso, porque se o nosso mestre passou por aflições, e ele foi aperfeiçoado nisso, esse é o caminho que nós devemos trilhar. É simples assim. Isso nos fará fortes, não seremos assustados, nem desanimados, não vamos abandonar o caminho, não vamos nos escandalizar, porque Jesus foi claro lá no Evangelho, dizendo, olha, muitos serão os escândalos, isso faz parte, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo, mas o escândalo vem. Agora o escândalo não pode me tirar do caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que o Espírito Santo nos faça mais fortes. Diz aqui, ó, versículo 3, pois vocês sabem, olha, eles já sabiam, amados, coisas que a igreja moderna hoje não sabe, por causa desse evangelho falso, mentiroso pregado aí. Vocês já sabem, diz aqui, que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém? Mas se alguém tem falta de sabedoria, versículo 5, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos, porém peça com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Uma pessoa que não passa pela provação, ela é inconstante, ela depende das circunstâncias, se a economia está boa, se o governo está bom, se a vibe da igreja está boa, porque tem isso, tem a vibe da igreja, né, da comunidade. Às vezes a comunidade não está naquela vibe muito boa, mas graças a Deus estamos numa vibe boa, amém? Amém? Glória a Deus? Amém. Ou estou enganado? Às vezes eu estou igual o marido, né, que pergunta como é que está o casamento para o marido, nota 8, pergunta para a mulher e o casamento, nota 2, né, normalmente é assim, para o homem está top o casamento, a mulher nem sempre, né, porque a gente tem essa dificuldade de entender muitas coisas. Então, glória a Deus que a vibe está boa, então, glória a Deus, vamos orar para continuar assim, mas pode ser que não, e aí, aquele que não passa pela provação, já desiste, fica mudando, igual cigano, de comunidade em comunidade. Diz o texto aqui, olha só, vamos abrir agora, ainda nesse contexto de provação, abra lá em 1 Pedro. Pedro foi um homem que aprendeu muito do Senhor Jesus, e aprendeu muito do sofrimento, e no capítulo 1, ele escrevendo aqui, na primeira carta de Pedro, agora há pouco nós vemos a segunda, agora é a primeira. Capítulo 1, versículo 3 diz assim, olha só, louvemos, glória a Deus, louvemos, amém? Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva, amém? O nosso coração, nós que cremos em Cristo, possui uma esperança, e ele está cheio de uma esperança viva, amém? Glória a Deus. Se porventura você precisa dessa esperança, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo enche o teu coração nessa noite, dessa esperança viva, em nome de Jesus, amém?
4. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda onde, amados? Onde, amados? No céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, são para nós que, por meio da fé, somos guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Olha só, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então, se nós passamos por sofrimentos, isso faz parte. Estamos aguardando a salvação, a manifestação completa. Estamos com o coração cheio de uma viva esperança. Porém, é possível que por algum tempo estejamos tristes, abatidos. Mas olha o versículo 7 que nos diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Amém? Ou seja, o que prova, o que mostra que a minha fé é verdadeira, não é cantar bonito, não é profetizar, não é falar em língua, não é fazer milagre, não é pregar bem. O que mostra que a minha fé é verdadeira é passar pela provação, sendo aprovado pelo Senhor, é passar pelo sofrimento, sendo aprovado pelo Senhor. Isso mostra que a minha fé é verdadeira. Amém? Não é o cargo em uma comunidade, não é estar na vibe boa da minha vida, prosperando. Não, isso não mostra que a minha fé está aprovada. Isso pode até ser fruto, consequência, mas não é uma prova. Diz o texto aqui, olha só, 7, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, olha só, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa, diga comigo, precisa. Fala para o teu irmão, é preciso. Entenda, meu irmão, é apropriado para Deus fazer isso, é necessário. A nossa fé precisa ser provada. Olha só, diz o texto, para que continue como? Firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Digam glória a Deus. Não foi assim com Jesus? A Bíblia não diz que por meio da provação ele foi aperfeiçoado, sim ou não? Por meio do sofrimento, sim ou não? Mas por que eu sou o alecrim dourado? Que não posso passar por provação, não posso passar por sofrimento, se o nosso Senhor, que é o caminho, Ele é o caminho, amados, nós temos que andar atrás dele, sim ou não? Ele passou pelo sofrimento e venceu, foi aperfeiçoado para nos mostrar. Ele já era perfeito, mas ele passou pelo processo para nos mostrar que é possível, que nele nós passamos. E a nossa fé é então provada, aperfeiçoada. Ela então nos mantém firmes. Diga comigo, firme. É por isso que muitos estão mortos, caindo, dormindo, se escandalizam com qualquer coisa. Não passam pela provação. Para encerrar essa parte, abre aí a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe os cristãos água com açúcar? Os cristãozinhos Nutella? Se escandaliza, olha para trás, quando Jesus foi claro a dizer: aquele que põe a mão no arado não pode jamais olhar para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Capítulo 3, perdão, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: Jesus aqui num papo reto, na conversa direta e franca com Timóteo, seu discípulo, diz: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus, serão o quê? Serão o quê? Então, meu irmão, não tem atalho. Fala para o teu irmão, não tem atalho, meu irmão. Jesus mostrou o caminho. Voltando lá para Hebreus capítulo 2, versículo 10. Pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado,
e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Então nós vemos aqui, amados, algo interessante, uma identificação de Jesus. Isso não fala de compaixão. Jesus então, ele se torna um ser humano, ele vive aqui, ele passa por sede, por fome, ele trabalha, ele se cansa, ele caminha, ele prega, ele é rejeitado, ele é elogiado, ele é tentado por Satanás, para como Salvador ele entender e ter uma compaixão para conosco. E assim nós precisamos buscar no Espírito Santo compaixão pelas pessoas. Diga comigo, compaixão. Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, e nós nem sequer sabemos a história delas. Nós não sabemos a história de ninguém. A gente não sabe se a pessoa tem uma estrutura, se ela já foi enganada, se ela já foi traída, se ela já foi abusada, se ela já foi roubada, se ela já foi espancada. Nós não sabemos, simplesmente julgamos, não há compaixão alguma, não buscamos entender o que está acontecendo. É claro que nada justifica, mas explica. Mas nós colocamos uma régua em que nós nos encaixamos, logicamente. Nós nos enquadramos naquela régua que nós mesmos criamos, e não há compaixão alguma. Quantos se encontraram com Jesus totalmente fora da régua do contexto? Logicamente que após encontrarem Jesus, após serem curados, eles então entram no eixo. Mas nós muitas vezes nem estamos nesse eixo, e julgamos, apontamos, fofocamos, acusamos, sem entender, nem sequer buscar entender. Não há compaixão alguma. Sabe, amados, que muitos sofrimentos que nós passamos é justamente para entender o que as pessoas passam, porque se nós não passássemos, nunca nós entenderíamos. Então, se você está passando por algum sofrimento, pergunte para o Senhor se não é para isso, porque muitas vezes pode ser isso, porque senão nós continuaríamos endurecidos, julgando as pessoas. Jesus veio e passa por tudo isso, para demonstrar que nós temos um Salvador perfeito, que tem compaixão por nós. Às vezes você numa área, tudo bem, teve uma vida saudável, teve um bom pai, uma boa mãe, teve uma estrutura, e quem não teve? Sabe, você aprendeu o Evangelho já, mas e quem não aprendeu? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso com o objetivo de nós tomarmos parte na glória, amados, nos tornarmos semelhantes a Cristo. No versículo 11 ele diz: Jesus purifica, ou seja, santifica, tira os pecados, purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele, Jesus, como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nós vemos aqui algo, amados, que poucas pessoas entendem, que Jesus vem então para se identificar completamente conosco. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, que eu digo aqui toda vez que eu prego, você que é membro da igreja já sabe de cor, amém? Posso pedir para ficar em pé e falar então? Posso escolher aqui? Amém? Não vou arriscar não. Mas nos diz lá que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Versículo 11, mas no 12 diz: porém aqueles que o receberam, ele deu o poder, presta atenção, aqueles que receberam Jesus, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque até então não haviam filhos de Deus como Cristo, com uma identidade, uma união com Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas agora, aqueles que são santificados por Cristo, são filhos do mesmo Pai, amém? Conforme nós vimos em Efésios, quando Paulo diz que agora a parede, a separação foi desfeita, e nós fazemos parte agora da família de Deus. Entenda isso, e não por merecimento, mas pela graça e misericórdia, porque nós somos purificados por meio de Cristo Jesus, de todos os nossos pecados.
Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, essa primeira carta que Paulo escreve, ele passa ali pela região da Galácia, conforme está lá em Atos capítulo 13, 14, se não me engano, e as pessoas se convertem, ele faz milagres, mas é interessante, ele passa ali na cidade chamada Antioquia da Pisídia, passa por Licaônica, se não me engano o nome da cidade, por Derbe, mas olha que interessante, na primeira cidade que ele passa, então ele prega, as pessoas se convertem, mas ali ele tem que sair, ele e Barnabé, fugir, saem fugidos da cidade. Aí eles passam pela segunda cidade, e novamente eles são ali, bem sucedidos na pregação do Evangelho, pessoas se convertem, mas eles também novamente são perseguidos. E na terceira cidade que ele passa, é interessante, tamanho foi a manifestação de Deus ali, que muitos se converteram, mas veja bem, presta atenção, muitos se converteram. Olha que interessante, tem um tumulto, eles apedrejam Paulo, e Paulo então, como morto, é jogado fora da cidade, que o texto não deixa claro se ele morreu e ressuscitou, ou se realmente só apagou, mas ele, como morto, é jogado fora da cidade. Mas o texto diz que ele se levanta, junto com seus discípulos ali, que tinham se convertido, e ele então vai para a próxima cidade pregar. Isso é um pregador de sucesso. Aí ele volta por essas cidades todas, e agora ele escreve essa carta para esse povo. E ele está criticando, porque muitos já estavam se desviando, buscando uma fé baseada em obras, baseadas na lei. Por isso que ele vai dizer aqui acerca de sermos filhos de Deus. Aqui a partir do versículo 25. Melhor, vamos pegar aqui a partir do versículo 6, que eu ia ler mais para frente, já vou ler junto aqui. Olha o que Paulo escreve aqui a partir do versículo 6. Lembrem do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Abraão está lá no Gênesis, você já está lendo a história de Abraão. Se você está com o projeto, o plano de leitura em dia, você já está lendo a história de Abraão. Ele creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Amém? Isso está lá no capítulo 15 de Gênesis. Então, Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes, ou seja, os filhos de Abraão, são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus, por meio da fé. Quem é não-judeu? Eu sou não-judeu. Eu acredito que a maioria, todos aqui são não-judeus, sim ou não? Os florentinos lá são judeu, Adomir? Não-judeu também? Amém? Os peninos são judeu? Não-judeu também? Os macenados são judeu? Não-judeu também? Ok? Amém? Os Nogueira lá são? Não judeu também? Pode ser, Nogueira é um sobrenome, pode ser que tenha lá na descendência, mas não preservou se for, né? Todos nós não judeus, então agora nós temos, pela fé, somos feitos filhos de Abraão. Amém? Diga, filho de Abraão. Somos feitos filhos de Abraão, é o que o texto diz. Por isso, versículo continuando aqui, por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos, ou todas as famílias da terra, diz o no original. Abraão creu, versículo 9, Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que crerem são abençoados como ele foi. Amém? Pula para o versículo 13. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Cristo fez isso, olha só, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé
o Espírito que Deus prometeu. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Então esses filhos são pela fé. Versículo 26 agora, do mesmo capítulo. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês, todos nós, somos filhos de Deus. É por meio da fé em Cristo Jesus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só. Todos nós somos um só, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Leia o 29 bem forte. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão, e receberão aquilo que Deus prometeu. Amém? Amém. Se você não sabe quem é Abraão, faça o plano de leitura, leia Gênesis, você vai entender do que ele está falando. Então nós vemos aqui no versículo de número 11, essa identificação, e é tão interessante que ele diz assim no versículo 11, é por isso, olha só, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que interessante, tem uma expressão na Bíblia muito forte, se Deus permitir vamos chegar lá no capítulo 11 de Hebreus, fala dos heróis da fé, e depois de discorrer sobre os heróis da fé, aqueles que deram a vida por Cristo, deram a vida pelo Senhor, pelos mandamentos, obedeceram, diz assim, homens dos quais, presta atenção, diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres, que citam as mulheres também, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Entenda, meu irmão, que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E é por isso que Jesus, olha só, não se envergonha desses homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. É só uma pergunta para eu me fazer, pergunta para você se fazer, será que o mundo é digno de você? Fica aí o questionamento para nós. Então Jesus nos chama de irmãos, ele vai citar aqui no versículo 12 e 13, ele vai citar o Salmo 22, e vai citar Isaías capítulo 8, ele vai dizer assim, como ele disse, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Ele está citando o Salmo 22, que começa com o famoso, meu Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus está na cruz, ele cita o Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? E ali Deus vira o rosto, por conta do pecado que se abateu, que estava sobre Cristo Jesus. Mas depois da vitória, depois de passar pela provação, você pode depois ler com calma o Salmo 22, vem então a gratidão, e ele diz, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo, na congregação, na igreja. A palavra original aqui, traduzida por reunião do povo, é eclésia, traduzida também por igreja, a congregação do povo de Deus. Eu te louvarei na comunidade, na igreja. Diz também, versículo 13, eu confiarei nele, ou seja, em Deus. E diz ainda, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Citando Isaías capítulo 8, que é o mesmo contexto. Isaías então está pregando o evangelho, as pessoas não aceitam a verdade. Ele então chama os seus discípulos, escreve, entrega para eles, e diz aqui então, eu confiarei no Senhor. E diz, Senhor, aqui estou eu com os meus discípulos, os meus filhos. Essa obra de Jesus é para fazermos de nós filhos, é para fazermos de nós dignos, por meio da obra dele, por meio do sofrimento dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, amados, que a santificação é a glória iniciada. Essa purificação dos pecados não nos torna perfeitos, presta atenção nisso. A purificação dos pecados não nos torna perfeitos. Quando nós confessamos nossos pecados, somos perdoados. E a Bíblia diz lá em 1 João que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, ok? Mas essa santificação, essa purificação não nos torna perfeitos. A santificação nada mais é do que o início da glorificação. Glorificação essa que será perfeita quando um dia nós formos transformados, estivermos na glória com Cristo Jesus para todo sempre. Amém? A glória é a santificação completa. Agora somos santificados se estamos em Cristo Jesus, mas não somos glorificados ainda, não somos perfeitos.
Por isso que nós precisamos estar cada vez mais próximos, cada vez mais buscando o Senhor. Versículo 14 diz: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, são seres humanos. É por isso que o próprio Jesus, olha só, se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir, olha só, fazer o quê? Destruir, diga destruir o diabo. Olha só. Pudesse destruir o diabo que tem o poder sobre a morte. Então o Senhor se alegra com a obra completa. E aqui ele está explicando que houve essa identificação perfeita e completa, para que Jesus pudesse, porque o diabo ele tomou do homem, quando o homem ouviu a voz do diabo, lá no jardim do Éden. Paulo vai escrever sobre isso, né? O primeiro Adão, agora veio o segundo Adão perfeito. Então, para que ele tomasse essa autoridade do diabo, ele então se faz como um de nós. É tão interessante isso. Uma das maiores discussões da igreja, depois que passou ali o período das perseguições, que vários imperadores romanos perseguiam a igreja. Algumas vezes as perseguições eram genéricas, outras, gerais, né, em todo o império, outras em regiões, umas mais severas, outras não. Mas uma vez que o cristianismo ele passa a ser oficializado, a igreja então tem possibilidade ali de se organizar, deixar de se esconder nas cavernas, nos abrigos e começar a ter uma organização. Começa então a se estudar e a se conversar acerca de algumas coisas. E uma dessas coisas é acerca da natureza de Cristo. Porque olha que interessante, hoje muitas pessoas concordam que Jesus existiu, que ele foi um homem bom, um homem perfeito, talvez, um grande homem. Mas lógico que ele não foi Deus, isso é impossível. Essa é a nossa mentalidade. Mas naquela época, a maior discussão que tinha acerca de Cristo era que ele não era um homem. As pessoas não tinham dificuldade de entender que Jesus é Deus. Até porque pelo contexto politeísta, né, tudo era Deus praticamente ali no contexto, tinha os deuses gregos, romanos, mas eles tinham muita incredulidade e dificuldade de entender como que Deus, presta atenção nisso, como que Deus se fez um homem. Eram as maiores discussões. Homens de Deus, da igreja, não conseguiam conceber isso, tinham dificuldade, eles se reuniam para mostrar pelas escrituras, não, Jesus não, ele não aparentou ser um homem, ele foi um homem, ele se fez carne, e depois de ressurreto também, tanto que ele mostra para Tomé, olha as minhas mãos perfuradas, olha aqui do meu lado, a Bíblia diz que depois de ressurreto ele comeu, porque como que Deus se faz homem? Como que Deus se torna um ser humano? Como? E não tem como nós entendermos isso, mas nós não temos como entender o porquê disso, para que houvesse uma identificação, para que haja compaixão, para que ele se torne um Salvador, diga comigo, um Salvador perfeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que houvesse uma identificação completa e uma vitória verdadeira sobre Satanás, sobre o diabo, que diz aqui o texto, para que pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Né? 1 João, capítulo 3 vai dizer, acerca do pecado, acerca do diabo, e dizer, Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ele venceu Satanás, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Antigamente, olha só, Paulo escrevendo ao povo ali da igreja de Colossos. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora, glória a Deus por isso, aleluia. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou
todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, olha só, pregando-a e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Amém? Glória a Deus. Como diz lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 2, versículo 14: Ele se fez carne e sangue, ele se fez um ser humano para que pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Versículo 15: E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Fala para o teu irmão, não tenha medo da morte. Não precisamos temer a morte, amados. Jesus passou pela morte e deixou claro. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Aliás, todo o capítulo 15 de Coríntios, todo esse capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição. Leia ele com calma depois. Vamos ler um trecho dele apenas. Todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Versículo 47 diz assim, olha só: O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também, olha só, seremos parecidos com o homem do céu. Quem que é o homem do céu? Quem que é o homem do céu? Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito da carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem esse segredo, olha só, esse mistério. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados, num instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem. Olha só isso aqui. Ele vai citar o que está lá em Isaías: a morte está destruída, a vitória é completa. Glória a Deus, amém? Vai acontecer isso, amados. E o versículo 55 ele cita Oséias: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Olha só, amados. E ele explica no 56: o que dá a morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Agora leia comigo o 57 bem forte: mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora lê comigo bem forte o versículo 58, olha só. Ou seja, olha só, antes de ler aqui: então o que dá o poder à morte é o pecado, o que dá o poder ao pecado é a lei, mas Cristo então vem e se faz maldição em nosso lugar, para que a maldição da lei não nos alcance. Então ele diz aqui o versículo 58, portanto, bem forte comigo, vamos lá: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém? Fala para o teu irmão, fica firme e forte. Fala para ele, fica ocupado. Quem está no Senhor, amados, está ocupado no trabalho dele. Trabalho dele primeiramente em nós. Se ocupe do trabalho de Deus na tua vida. Ore, leia a palavra. Se ocupe do trabalho do Senhor na vida dos outros que estão próximos de você. Não seja um desocupado. Muitos estão aí como desocupados. Jesus conta a parábola acerca daqueles que estão desocupados. Ele chama: venham trabalhar, venham para a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é ser pregador de púlpito. A obra do Senhor é orar, é pregar o evangelho, é dar o testemunho.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá em Hebreus capítulo 2 ainda, quase encerrando aqui. Versículo de número 16. Só lembrando sobre a morte, amados, conforme Paulo diz lá em Romanos 8, depois você pode ler com calma, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, aleluia. Diz o texto aqui no versículo 16: é claro que ele, Jesus, não veio para ajudar os anjos, amados. Em vez disso, como diz as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão que nós lemos lá em Gálatas? Quem? Se nós crermos, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus veio ajudar quem? Os descendentes de Abraão. Amém? Então diz aqui o versículo aqui. Versículo 16, é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as escrituras, e aqui novamente citando Isaías, capítulo 41, ele ajuda os descendentes de Abraão. 17, isso quer dizer que foi preciso, diga comigo, foi preciso, olha só, foi preciso, foi necessário que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas depois ele vai destrinchar o que significa Jesus como nosso grande sacerdote. Jesus é apresentado aqui, já vimos, como profeta, a palavra final de Deus, como o rei que está sentado do lado do Pai, e como sacerdote, o grande e perfeito sacerdote. Mas falaremos disso adiante, se Deus permitir. Versículo 18, e agora, Jesus, é agora, meu irmão, é hoje, é nesse momento, é agora, o perfeito Salvador, é agora. Jesus pode ajudar os que são tentados. Quem é tentado aqui? E os demais são o quê? Quem é tentado aqui? Levante a mão. As duas. Porque se você não é tentado, meu irmão, tá tranquilo, Jesus não vai te ajudar, tá? Jesus não vai te ajudar, porque o texto diz, e agora pode ajudar os que são. Se você não é tentado, meu irmão, é igual aconteceu, você leu agora o plano de leitura, quando Jesus curou o cego. Lembra o que aconteceu? O pessoal ali não aceitou o que Jesus fez, e aí perguntou, mas Senhor, nós somos cegos? Ele falou, não, se vocês fossem cegos eu ia curar vocês, mas vocês não são, fica tranquilo. Quem é tentado aqui, levanta a mão. Então Jesus se fez igual, e é por isso que agora, diga comigo, é agora, Jesus pode ajudar. Quem precisa de ajuda do Senhor aí? Quem precisa de ajuda do Senhor? É agora, meu irmão. Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Tem uma fumaça aqui, tem uma coisa aqui. É da glória? Eu falei, às vezes está queimando alguma coisa aí, não sei. É o fogo, né? Quem precisa da ajuda do Salvador perfeito aqui? Quem é tentado aqui? Ele veio, ele se fez igual a nós, meu irmão. Comeu poeira, trabalhou, ouviu desaforo, engoliu sapo, foi humilhado, foi xingado, cansou, teve fome, teve sede, para que hoje ele possa me ajudar, para que ele possa te ajudar. Quem crê nisso, diga amém. Se coloque em pé então. Se você precisa desse ajudador,